1. Responsabilidade objetiva do Estado. A responsabilidade objetiva do Estado está prevista no artigo 37, 6º, da Constituição Federal, que estabelece que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, independentemente de dolo ou culpa. Isso significa que, para que o Estado seja responsabilizado, basta que haja dano, prejuízo sofrido pelo particular. Nexo causal, ligação entre a ação ou omissão do agente público e o dano sofrido. Exemplo, se um agente de trânsito, no exercício de suas funções, colide com um veículo particular, o Estado será responsável pelos danos causados, mesmo que o agente não tenha agido com culpa. 2. Atributos dos atos administrativos. Os atos administrativos possuem atributos que lhes conferem características específicas. Presunção de legitimidade. Presume-se que os atos administrativos foram emitidos em conformidade com a lei. Exemplo, uma multa de trânsito é considerada válida até que se prove o contrário. Imperatividade. Os atos administrativos impõem obrigações aos particulares, independentemente de sua concordância. Exemplo, uma ordem de demolição de uma construção irregular. Autoexecutoriedade. Permite que a administração execute diretamente seus atos, sem necessidade de ordem judicial. Exemplo, a remoção de um veículo estacionado em local proibido. Tipicidade. Os atos administrativos devem corresponder a tipos previamente definidos em lei. Exemplo, a concessão de uma licença para construção deve seguir os requisitos legais específicos. 3. Modalidades de licitação. A Lei N 14.133/21 estabelece 5 modalidades de licitação, cada uma aplicável conforme a natureza do objeto a ser contratado. Concorrência, utilizada para a contratação de bens e serviços especiais, obras e serviços comuns e especiais de engenharia. Exemplo, construção de uma rodovia. Pregão, modalidade obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento pode ser o menor preço ou maior desconto. Exemplo, compra de materiais de escritório. Concurso, destinado à escolha de trabalhos técnicos, científicos ou artísticos. Exemplo, concurso para a escolha de um projeto arquitetônico. Leilão, utilizado para a venda de bens móveis inservíveis e imóveis. Exemplo, venda de veículos oficiais desativados. Diálogo competitivo, aplicável em situações complexas que exigem soluções inovadoras. Exemplo, projetos de infraestrutura de alta complexidade. 4. Principais cláusulas exorbitantes dos contratos administrativos. As cláusulas exorbitantes conferem à administração pública prerrogativas especiais nos contratos administrativos. Alteração unilateral. A administração pode modificar o contrato para melhor adequação ao interesse público. Exemplo, alteração do projeto de uma obra pública. Rescisão unilateral. A administração pode rescindir o contrato em caso de descumprimento pelo contratado ou por interesse público. Exemplo, rescisão de contrato de fornecimento por inadimplência do fornecedor. Fiscalização. A administração tem o direito de fiscalizar a execução do contrato. Exemplo, fiscalização de uma obra pública em andamento. Aplicação de sanções. A administração pode aplicar sanções ao contratado por inexecução total ou parcial do contrato. Exemplo, multa por atraso na entrega de materiais. 5. Concessão e permissão nas parcerias público-privadas, PPPS. Concessão, utilizada quando há necessidade de investimentos significativos e a prestação do serviço é remunerada pela tarifa paga pelos usuários. Exemplo, concessão de rodovias com cobrança de pedágio. Permissão, aplicada para serviços de menor complexidade e com menor necessidade de investimentos. Exemplo, permissão para exploração de quiosques em praias. 6. Classificação dos bens públicos. Os bens públicos são classificados conforme sua destinação. Bens de uso comum do povo, acessíveis a todos, como ruas, praças e praias. Exemplo, uma praça pública. Bens de uso especial, destinados a serviços públicos, como edifícios de repartições públicas. Exemplo, um prédio de uma escola pública. Bens dominicais, não têm uma destinação específica e podem ser alienados. Exemplo, terrenos não utilizados pelo poder público. 7. Papel do TCU e do MPU no controle externo. Tribunal de Contas da União, TCU auxilia o Congresso Nacional no controle externo, fiscalizando a aplicação dos recursos públicos. Realiza auditorias, inspeções e julgamentos de contas. Exemplo, auditoria em programas de governo para verificar a correta aplicação dos recursos. Ministério Público junto ao TCU, atua como fiscal da lei, emitindo pareceres, interpondo recursos e apresentando representações ao TCU em caso de irregularidades. Exemplo, representação ao TCU sobre irregularidades em licitações.